Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maisa Mello, sócia e diretora criativa aqui da Tudo Marketing. Tudo marketing, tudo marketing. Nesses meus vários anos trabalhando em agência e com um crescimento cada vez maior do universo digital e com a produção offline cada vez mais reduzida, eu percebo que o conhecimento em fechamento de arquivos para impressão não pertence mais a todos os designers, a todos os profissionais que mergulham na área de criação. Muitos acabam se especializando apenas no digital. Quando precisam fazer uma arte para ir para a gráfica, acabam ficando meio perdidos, como que fecha o arquivo, ou se tem alguma coisa diferente, ou simplesmente fecham sem entender, sem saber os pormenores, as minúcias que tem esse tipo de arquivo. Então eu estou aqui hoje para sinalizar algumas coisas que são mais importantes e que durante a minha carreira eu percebi, conversando com gráficas e fazendo cursos também, que tem algumas coisas que são mais importantes na hora de criar e fechar um arquivo para impressão. Vamos lá? Para começar, eu acho que o arquivo fica muito melhor finalizado quando sua base principal está no Illustrator. Então eu tenho a seguinte regra: imagem de fundo, essa parte visual, a foto e tal, isso você faz no Photoshop. Agora, textos e vetores é no Illustrator, assim como o fechamento em PDF para gráfica. Bom, eu sou da velha guarda, né? Então, quando eu aprendi a trabalhar como designer, eu aprendi com o Corel. Eu ainda não tinha começado com o Illustrator. Então, eu acabei trazendo algumas coisas para o Illustrator que eu aprendi no Corel. Porque o Corel, ele tinha um fechamento de arquivos excelente, principalmente para esse público de gráficas aqui de Goiânia, que até hoje ainda não é adaptado ao Illustrator. Não tem nenhum lugar escrito que a minha forma de fechar os arquivos é a mais correta, é a melhor de todas. Ela é simplesmente uma forma que eu sei que funciona, porque ela sempre dá certo em todas as gráficas que eu mando arquivos para imprimir. Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou fazer isso simulando a criação de um outdoor para ilustrar, que foi um job que eu tive para fazer essa semana. Vamos começar abrindo o arquivo no Illustrator. O tamanho padrão de um outdoor é 9 metros por 3. Nos programas, a gente sempre coloca em centímetros, o que seria 900 centímetros por 300. Só que esse tamanho é muito grande, ocuparia muito a memória do computador. Então, o ideal é sempre fazer em proporção quando o tamanho do seu arquivo não for um tamanho que caiba na sua mão. Nesse caso, eu estou fazendo em 150 de largura por 50 de altura. É importantíssimo observar que o arquivo deve estar para impressão em CMYK e em 300 ppi, que é polegada por pixel. Criado o meu arquivo do Illustrator, agora eu vou criar o arquivo no Photoshop do mesmo tamanho também para impressão. Mudo aqui de polegadas para centímetros, 150 por 50 em 300 pixels por polegada, só que aqui no Photoshop eu trabalho em RGB, 8 bits, porque é imagem. Toda a imagem é trabalhada em RGB, ainda mais que eu vou colocar no fundo do Illustrator, mas assim que eu abro o arquivo, é muito importante ir lá no visualizar, configuração de prova e verificar se o CMYK está ativo, porque isso faz com que na hora da impressora ela configure a sua imagem para CMYK na hora da impressão. Aí uma coisa que eu sempre gosto de fazer logo de cara é marcar as linhas guias nos limites do arquivo, porque é aqui no Photoshop que eu vou marcar a sangria. O que é a sangria? Para arquivos em impressão, a gente sempre tem que considerar uma margem de corte para a máquina da gráfica. Se for um arquivo pequeno, para pegar nas mãos, a gente considera meio centímetro de cada lado.
Então aqui no tamanho de tela para pintura, ou Canva, se o seu Photoshop for em inglês, seria 1 centímetro. Como é um arquivo muito grande, eu acho mais fácil de identificar, acho mais fácil de não errar, colocar 5 centímetros, sendo 2,5 para cada lado, para garantir uma boa margem de sangria. Mesmo que a gráfica talvez nem use esse tamanho todo. Aí eu nomeio o meu Photoshop com o nome apenas de fundo e jogo ele para dentro do Illustrator. Eu coloquei aqui uma margem amarela só para vocês verem o que é o meu tamanho de arquivo e o que é a minha sangria. Colocado o fundo dentro do Illustrator, eu vou desenvolver um tamanho de margem de segurança, que eu costumo usar o dobro do tamanho da sangria. A margem de segurança é para evitar que as informações importantes, as informações escritas, estejam longe das bordas e não sejam cortadas em hipótese nenhuma. Então aqui eu marco também com linhas guias o tamanho dessa margem de segurança. O Illustrator até tem formas de fazer essas medições automaticamente, mas como eu sou da velha guarda e venho do Corel, eu gosto de fazer isso manual. Eu não confio muito na forma que o Illustrator faz isso automaticamente, não. Depois que eu faço isso, eu vou nomear o meu arquivo. Eu gosto sempre de nomear usando o seguinte esquema: o que é, qual é o cliente e para os arquivos que vão ser impressos, qual é o tamanho. Então, nesse caso, eu coloquei Outdoor, SL, que é a sigla do meu cliente, e o tamanho, que é 900 por 300 centímetros. E como está em proporção, eu já escrevo que está em proporção para o pessoal da gráfica saber dessa informação, que o arquivo não está no tamanho real. Aí, a partir daqui, é só criar a arte fundo no Photoshop, e salva, e ele vai atualizar automaticamente no Illustrator. Pronto! Agora meu arquivo está pronto. Está na hora de começar os rituais de fechamento de arquivo. Uma das coisas que eu faço nesse momento é já incorporar o que tem de link na minha arte. O que é o link? É o que está no Photoshop, tá? Eu salvei o Photoshop para ter certeza e vou lá no meu arquivo de Illustrator, clico e incorporo a imagem. Porque aí ela vai perder esse xizinho que tem, vai ficar incorporada. Então, qualquer pessoa que abrir esse arquivo, ela não vai precisar do arquivo de Photoshop junto, para poder abrir. Próximo passo é verificar se o que eu tenho de preto na minha arte, na parte vetorial e de fontes, se ela realmente está 100% K, que é o black da arte. O preto, ele tem que estar 100% no preto, a não ser que seja um retângulo, um quadrado preenchido de preto. Nesse caso, você precisa colocar um pouquinho de cada cor. Próximo passo é transformar tudo que é texto em objeto e tudo que é contorno também em objeto, deixar de ser contorno, para que, se por acaso na hora de expandir para fazer a arte no tamanho real, não fique aquela linha bem fininha. Então, você transforma tudo isso em objeto. Aí, aqui é importante você salvar com outro nome, tá? Um nome que seja convertido, por exemplo, o mesmo nome convertido. Isso acontece para que você não salve todos os seus, todo o arquivo convertido em cima da sua arte original. Vai que por algum motivo você precisa alterar alguma coisa na arte, alterar alguma coisa no texto. Aí ele fica sem possibilidade. Então você salva com outro nome e depois que terminar de salvar, aí você vai salvar o PDF. E o PDF é o arquivo principal, porque é o arquivo que realmente vai para a gráfica. Depois que salvou o AI, só para ter certeza, você vai salvar em PDF. Abre em salvar como, né? PDF. E aí tá na hora de você escolher algumas opções. Você vai primeiro em impressão de alta qualidade, no padrão de 2010,
E aí vai em marcas e sangrias, marcas de aparagem. Como nesse caso a gente colocou uma sangria bem grande, então aqui eu marco 2,5 de deslocamento e 2,5 parte superior, inferior, esquerda e direita. Aí depois tem que ir em avançado e deixar esse 100% em subconjunto de fontes, só para garantir. E aí você salva. No que você salvou, este é o arquivo principal que vai para a gráfica. Mas aí a partir daqui é importantíssimo você mandar para a gráfica também duas coisas. Um PNG em 72 dpi mesmo, um PNG reduzido, para que o pessoal da gráfica veja o resultado final do seu arquivo, para o caso deles abrirem no Illustrator ou no Corel o seu PDF, vai que dá algum erro. Se eles têm o PNG, eles conseguem identificar se tem um erro. E também é legal ter um mockup para ver a arte aplicada. E de qualquer forma, é muito legal você mandar um mockup também para o seu cliente, porque é muito mais fácil de aprovar a arte assim. Bem, finalizando tudo isso, o seu arquivo está pronto para ir para a gráfica. Dessa forma, um PDF, um mockup e um PNG. E aí, gostou das dicas? Alguma delas era novidade para você? Alguma dica que você tenha que eu não dei aqui? Fica à vontade para escrever aqui nos comentários, entrar em contato com a gente em qualquer dos nossos canais. Nós somos @tudomkt em todas as redes sociais, menos TikTok e Twitter. Aproveita, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo, segue a gente, tá? E se você gostou, comenta também. Até a próxima. Tchau!